Bom, ok, está sendo gravada agora. Eu vou começar então, e aí, se mais alunos tiverem para entrar, eles vão pegando aí esse comecinho. Eu gostaria só de fazer uma breve introdução, aproveitando a fala da Maria Eugênia, e aí eu te passo a palavra também, Maria. Eu queria, então, primeiro, boa tarde para todas e todos que estão aí, né? Para a gente começar o nosso webinar com o tema de nazismo, participação, aceitação e resistência. A Maria, para todos os alunos, professores, colegas que estão aqui com a gente, a Maria Visconti, ela estuda o tema desde o mestrado na UFMG, ela está fazendo doutorado. Então, eu até falei com os alunos, eu falei, gente, eu estudo muito, mas, assim, quem sabe tudo do tema é ela. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam no dia, que sabe muito. Então, a gente vai começar, ela vai falar para a gente sobre a questão da sociedade frente ao nazismo, né? Participação, aceitação e principalmente resistência, que eu acho que, inclusive, é um tema tão fundamental de ser destacado nisso e que a gente pouco fala nas aulas, né? No ensino básico. Então, acho que vai ser muito bom para a gente, eu também vou aprender com esse webinar. Então, só queria agradecer a todos os alunos que estão aqui presentes nesse contraturno. Muitíssimo obrigada. Falo no meu nome, em nome de todos os professores. Queria agradecer a escola também pelo espaço e principalmente você, Maria, né, pela disponibilidade, pela dedicação que você tem com o seu trabalho. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Agradeço em nome da escola. Vou tirar aqui meu microfone, fica à vontade para fazer sua fala e ao final a gente faz uma rodada de conversa, né, de perguntas. E aí, alunos, por favor, mandem as perguntas no chat, que os outros professores vão lendo ao longo da fala, e aí a gente faz esse momento depois ao final para tirar as dúvidas, tá? Por favor, participem, mandem, tirem as dúvidas, porque vai ser muito importante. Mais uma vez, muito obrigada, em nome de toda a escola, e pode tomar a palavra para você. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, também queria agradecer, principalmente a Luísa, né, por me chamar. Eu acho muito importante essa integração entre conhecimento acadêmico e o ensino básico, né? Acho que é uma coisa que a gente não faz o suficiente, mas é uma coisa que eu acho muito importante e que eu faço muita questão de fazer. Então, sempre fico muito feliz quando me chamam para participar, acho muito legal. E principalmente agora, né, nesse movimento online, eu estou com muita saudade da aula, então, assim, estou muito feliz de poder falar sobre o meu tema. Agradecer a escola também pelo espaço e tudo. Bom, como a Luísa falou, né, eu conheço a Luísa já tem bastante tempo, né, porque a gente está aqui falando que eu sou velha, a Luísa também é velha, estamos velhas de Fafis. Eu e a Luísa, né, entramos juntas na graduação em 2010, e eu comecei a estudar nazismo já na graduação, assim, comecei a pensar sobre o tema, e entrei no mestrado em 2015, concluí em 2017 e entrei no doutorado no ano seguinte, em 2018, e cá estou no doutorado, por enquanto, né? E aí, o que eu trouxe hoje para falar para vocês é um pouco do meu tema de mestrado, mais especificamente, porque eu estudei um grupo de resistência no meu mestrado, um grupo de resistência ao nazismo, chamado Rosa Branca, que eu vou falar mais sobre eles hoje. Mas é isso, estou afundada aí nessa pesquisa já tem muito tempo, e agora, desde o ano passado, eu sou coordenadora eu e outras colegas, né, criamos um núcleo de estudos e pesquisas sobre nazismo na UFMG. Então, as duas coordenadoras que a Luísa mencionou que estão aqui fazem parte comigo, né, chama NEPAT, vou falar mais sobre o NEPAT mais tarde. E aí, então, a gente está realmente muito inserido nessa discussão, assim, então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, vamos lá. Pode pôr... Eu vou colocar minha tela, vou colocar em tela cheia, me fala se está ok. E aí você pode me falar sempre que quiser passar, tá bom? Tá. Ok? Tá certo aí? Tá, para mim tá okay. Tranquilo. Eu não vejo mais o chat, aí eu vou pedir só aos colegas para agora olharem as perguntas para a gente fazer ao final, tá bom? Maria, qualquer coisa você me fala que eu vou passar. Tá, já pode passar. Bom, a Luísa me chamou, né, e sugeriu não sugeriu exatamente um tema específico, e aí eu achei que seria legal da gente falar sobre essa questão da participação e da resistência dentro do regime nazista, né, porque eu acho que uma das coisas mais complicadas de se estudar nazismo é porque a gente sabe que
né, extermínio de 6 milhões de pessoas, como que isso foi possível? Pelo menos essa foi a minha pergunta inicial quando eu comecei a estudar nazismo, né? Como que as pessoas deixaram isso acontecer? Como que isso foi possível? Como que as pessoas seguiram Hitler? Porque, pelo menos do que a gente tem contato, assim, né, de filme, séries e coisas relacionadas ao nazismo que a gente vê, sempre mostram os nazistas como umas pessoas meio doidas, assim, né, meio desequilibradas, umas pessoas realmente meio sádicas, né, que fazem violência por gostar de violência. Então essa, na verdade, foi a minha questão inicial quando eu comecei a estudar nazismo, de por que que as pessoas aceitaram isso e se eles realmente eram, né, malvados, assim, né, pessoas ruins, diferentes de, né, de mim, de vocês aí. E a conclusão que eu cheguei, né, é que não. Assim, então esse tema sobre participação, resistência, é muito importante da gente mencionar para a gente poder ter em mente essa multiplicidade de fatores e poder entender como que a sociedade é complexa mesmo, assim, que a gente não consegue colocar as pessoas em caixinhas assim tão determinadas do bom ou mal, certo e errado e coisas assim. Então, eu trouxe essa citaçãozinha do Todorov, que é um historiador muito, muito bom sobre essa temática, e essa foto que está aí, inclusive, é de uma manifestação neonazista que aconteceu nos Estados Unidos há poucos anos atrás. Se eu não me engano, em 2018, alguma coisa assim. Então, realmente é um tema que, infelizmente, está muito atual, como já foi mencionado aqui, né? Pode passar, Lu. E aí, para começar a falar de participação, a questão é essa, né? Como que os nazistas conseguiram fazer isso? Como que funcionava na cabeça deles essa justificativa? Por que que eles eram assim? Então, isso aqui eu vou falar um pouco mais brevemente, mas é mais ou menos o meu tema do doutorado agora, porque no mestrado eu estudei resistência e no doutorado eu resolvi ir para o lado contrário e estou estudando os nazistas agora, né? Eu estou estudando as justificativas que eles dão quando eles são julgados em Nuremberg, em 1945 e 46, né? Para quem não sabe, um certo número de nazistas foi julgado em 45 e 46 pelo Bloco Aliado, vencedor da Segunda Guerra Mundial, em Nuremberg, e dentro desse julgamento tinham nazistas tanto do alto escalão quanto nazistas menores, assim, dentro da cadeia de comando. Então, essa parte aqui eu vou falar mais brevemente, mas é mais ou menos o meu tema mais atual. Pode passar, Lu. Então, eu trouxe como exemplo o caso do Adolf Eichmann, porque eu acho que eu trouxe dois exemplos diferentes para a gente poder pensar um pouquinho. O caso do Eichmann é um caso muito, muito clássico de uma participação que não necessariamente tem a ver com como que eu vou dizer, com uma concordância plena com a ideologia. Então, o Eichmann é muito o caso de um homem burocrata que executava ordens. Então, o nazismo também foi muito pautado por essa estrutura, que é uma estrutura que a gente tem até hoje na nossa sociedade, né? A gente vê muitas pessoas que trabalham dentro de burocracias e que trabalham preenchendo tabela, né, organizando documentos e tudo, e a gente não necessariamente pensa o que significa essa preenche a tabela dentro da sociedade, né? E o caso do Eichmann é esse caso, né? Justamente um burocrata que era membro da SS, né? Que é a tropa de assalto nazista, mas ele era encarregado da deportação e do extermínio dos judeus e dos poloneses, tanto dos guetos quanto nos campos de extermínio, né? Ele é considerado um dos principais responsáveis pelo Holocausto, mas quando ele é julgado em 1961, ele, como ele diz aí, né? Nunca matei nenhum judeu. E por que ele diz isso, né? Porque ele efetivamente não fez, né? Ele não pegou e levou um judeu para dentro de uma câmara de gás, ele não pegou numa arma e matou uma pessoa, mas ele se sentia como um trabalhador, como qualquer outro, executando um trabalho da melhor forma possível naquele momento. Então, apesar de ter levado a circunstâncias drásticas, a mentalidade que ele tem de burocracia e de execução de trabalho é uma coisa que a gente tem na nossa sociedade até os dias atuais, né? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente quer executar o nosso trabalho da melhor forma possível, né? A gente quer fazer com o menor tempo possível, com a maior eficiência. Então, ele via o trabalho dele como esse tipo de trabalho, um trabalho a ser executado de forma não emocional e realmente não era uma coisa que tinha que ele visualizava como diretamente relacionada ao extermínio, porque ele não estava presente, né? Ele ficava num escritório, né, em outra localidade, ele não ia para os campos, ele não fazia nada nesse sentido, né? Então ele é um caso muito clássico para a gente já começar a pensar
como que esses homens conseguiam dar cabo do extermínio dentro de uma estrutura organizacional que não necessariamente envolvia pessoas sádicas ou doidas ou que gostavam de matar, né? O Eichmann não estava, né, envolvido pessoalmente com o extermínio. Então, acho que ele é um caso legal da gente falar, que inclusive é o caso, acho que a Luísa até comentou comigo, que já falou com algum de vocês, que é o caso que a Hannah Arendt, a filósofa, estuda quando ela vai cobrir o julgamento dele em Jerusalém, em 1961, e que culmina no livro Eichmann em Jerusalém, um retrato sobre a banalidade do mal, que é o conceito que ela cria para falar sobre isso, né? Pode passar. E, bom, aí a gente tem um outro caso, que é o Otto Ollendorff, que é um caso já de um nazista que está mais no viés de crença na ideologia nazista e de acreditar que o que ele estava fazendo era realmente correto. Então, ao contrário do Eichmann, que pensava que estava apenas executando um trabalho, da mesma forma que ele poderia estar executando em qualquer tipo de governo, o Ollendorff já tinha uma crença muito mais firme de que a ideologia nazista racista estava correta. Assim, estava... O caso do Ollendorff, ele... Deixa eu só pegar. Ele foi... Maria, só um minutinho. É isso que eu ia falar. Desliguem os microfones, porque senão interfere aqui na fala dela, tá bom? Quem está como apresentador também consegue colocar no mudo aí, se vocês podem fazer isso também. Obrigada. É chato, é mesmo? Não gosto disso, são engraçados. Você fica repetindo as coisas. Gente, eu acho que eu vou... Deixa eu tirar a apresentação para colocar no gente ativar mudo. A Jaque, a Leila e a Maria Eugênia conseguem ativar o mudo de todos. Eu vou fazer aqui então, tá? Peraí. Vou voltar para a apresentação. Tá vendo aí, Maria? A apresentação? Ah, Maria, você tem que tirar o seu mudo. Você tinha me notado também. Eu coloquei todo mundo no mudo, inclusive ela, mas pronto, pode sair. Não, eu esqueci que ela está como convidada, então ela também vai ficar no mudo. Pronto, então deixa eu voltar. Só um minutinho. Pode falar. Bom, mas o caso do Ollendorff, ele era também membro da SS, assim como Eichmann, e ele também foi responsável pelo massacre e extermínio de muitos judeus na Ucrânia, principalmente, mas no caso dele, ele era responsável mais diretamente, assim, né, mais pessoalmente, fisicamente, inclusive, mais responsável, porque ele estava lá monitorando esse extermínio. Eu trouxe o caso dele para a gente ver como que é diferente essa questão da atuação e a participação dentro do regime nazista, porque, como é possível ver até na fala dele aqui, né, enquanto o Eichmann falou, eu pessoalmente não matei nenhum judeu, o Ollendorff já está falando que a ordem era que a população deveria ser exterminada, que 90 mil crianças judias foram exterminadas. E ao longo do julgamento dele dá para perceber que ele realmente acredita nesse pressuposto racista do regime nazista, de que os judeus eram inferiores e de que eles mereciam esse destino da morte mesmo, porque ele acreditava, assim como alguns outros muitos nazistas, né, de que os judeus já iriam morrer de qualquer maneira por ser uma raça inferior. Então, exterminá-los era apenas uma aceleração de um processo natural, que é uma ideia darwinista muito em voga naquela época, né? Então, eu trouxe esses dois para a gente poder pensar como que essa noção de participação é muito complexa, né? Porque as motivações dos nazistas para fazer as coisas que eles fizeram não eram as mesmas, né? Eles não necessariamente concordavam nem entre si, né, sobre o direcionamento do que seria o Terceiro Reich. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente começar a pensar. Pode ir passar. Aí, sobre aceitação, para a gente logo depois já entrar em resistência, pode passar, amigo. Uma coisa que eu acho importante da gente pensar é quando a gente, como eu falei, né, meu questionamento inicial, como que as pessoas deixaram isso acontecer, como que as pessoas concordaram com isso. De fato, né, boa parte da população acreditava no Hitler, muito mais do que no nacionalsocialismo, né, acreditava mais na pessoa do Hitler, na figura do Hitler, mas a gente precisa ter em mente que, apesar da crença e de muitas pessoas concordarem e participarem ativamente, era um regime ditatorial, né? Então, quando a gente pensa em consentimento ou até em participação popular,
a gente tem que pensar que existe coerção, né, dentro desse governo. Então, as pessoas elas não podiam discordar desse regime, elas não podiam agir de forma diferente nesse regime, né, não podiam, né, sequer pensar livremente sobre esse regime. Então, é um pouco complexo também a gente culpabilizar essas pessoas que não resistiram, por exemplo, né? Então, essa fala do Bauman aqui é exatamente isso, né? Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Ao mesmo tempo que é uma mentira, também é uma verdade, no sentido de que não havia nada que você poderia fazer que não colocasse a sua vida em risco. Então, não é todo mundo que está disposto a colocar a sua vida em risco em prol de um outro ser humano ou em prol de uma crença numa outra humanidade ou numa outra forma de organização. Então, é verdade que não havia nada que você pudesse fazer que não te colocasse em risco, mas é mentira que não havia nada que você possa fazer, porque no final das contas você é responsável pela sua própria vida, né? E na máxima, a gente também tem a liberdade de escolher a própria morte, digamos assim, né? Então, esse é um ponto que é importante para pensar em qualquer ditadura, eu acho, né? A gente, pelo menos que eu me lembro, né, da época do ensino médio, a gente fala muito sobre isso, né, quando a gente estuda ditadura militar brasileira, né, justamente não se fala civil militar justamente por causa disso, porque é uma ditadura, então como que você estuda a participação popular dentro de uma ditadura e tudo. Então acho que esse é um ponto também para a gente levar em consideração antes da gente falar de resistência. Pode passar. Eu trouxe essa citação de Um Sonho, que é um livro que é muito legal, inclusive para vocês professores, eu acho que é muito bom de passar em sala de aula, que chama Sonhos no Terceiro Reich, que é uma coletânea de sonhos de uma psicóloga ou psiquiatra, não, acho que psiquiatra, durante, pelo menos, a ascensão do Terceiro Reich, né, 1933-34, e mostra como que esse surgimento de uma ditadura também afeta o subconsciente das pessoas. Então, acho que fazendo uma relação, não sei se vocês, alunos, mas eu estou tendo muitos sonhos com a pandemia, né? Direto eu sonho que eu tô saindo de casa e eu esqueci a máscara, assim. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas vão estudar no futuro, né? Tipo assim, as pessoas vão pensar sobre isso, porque é uma coisa interessante. Nesse sonho ela fala, né? Eu sonho que falava russo, mesmo que eu não fale russo, na verdade, né? Porque se nem eu mesmo me compreender, eu não vou ser denunciada, né? Então, é uma coisa interessante para a gente pensar como que o limite dessa coerção e dessa vigilância dentro do regime nazista era muito alto e como que na hora que você vai estudar a resistência, você tem que levar isso em consideração, né? Eu estou trazendo aqui o caso da Rosa Branca, que foi o exemplo de pessoa, de um grupo que resistiu, mas a maior parte da população não resistiu. E a gente pode pensar sobre isso pelos dois lados. Né? A gente pode pensar que sim, existiu muita aceitação popular, as pessoas, em sua grande maioria, concordavam com muitas coisas do regime nazista, não todas, mas muitas coisas, mas também era muito difícil resistir, né? Era muito difícil ter esse espaço para poder fazer, não existia, né? Esse espaço para poder fazer isso, não existia uma maneira segura de resistir. Qualquer coisa que você fizesse contra o regime, você estava passível de ser condenado à morte. Então, por exemplo, o caso da Rosa Branca que a gente vai falar, é distribuição de panfleto. A partir de 1933, panfletos já eram proibidos dentro do regime nazista, e qualquer pessoa que distribuísse poderia ser presa e condenada à morte. Então, quando a gente pensa isso, né, nossa, a Rosa Branca foi uma exceção dentro da exceção. Então, a gente tem que pensar, beleza, foi uma exceção porque a população, em sua grande maioria, concordava com muita coisa, mas também quem não concordava também não tinha espaço para não concordar, né? E não necessariamente todo mundo que não concorda está disposto a arriscar a própria vida em nome desse ideal de resistência, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar até aproximando para nós, né? Assim, será que eu, numa situação dessa, num regime ditatorial como esse, né, onde era proibido falar qualquer coisa do Hitler, era proibido falar mal dele, era proibido falar mal do partido, era proibido escrever coisas sobre o partido, era proibido reuniões, né? Era proibido grêmio estudantil, era proibido clube de leitura, era proibido movimentos de juventude, movimento escoteiro, tudo isso era proibido. Será que eu, dentro desse regime, nessas condições, iria resistir? Iria ter coragem para sair na rua e fazer alguma coisa? Ou será que eu iria me resignar dentro da minha casa e não iria fazer nada, né? Iria resistir só internamente, digamos assim, né? Dentro da minha cabeça. E aí, será que no futuro as pessoas não iam olhar para mim e falar assim, ah lá, mais uma que não resistiu porque concordava? Então, assim,
Eu trouxe isso só para a gente pensar um pouco e desmistificar alguma das coisas que a gente tem na nossa mente tradicionalmente quando a gente pensa no regime nazista. Não sei se está ficando muito confuso, mas pode passar. E aí, bom, o caso da Rosa Branca mais especificamente aqui, né? Eu vou falar primeiro da resistência deles e aí depois eu vou falar um pouco sobre uma das resistentes, que é a Sophie Scholl, para trazer um pouco essa noção do que significava ser mulher dentro do regime nazista e do que significava ser mulher dentro de um grupo de resistência. Aí pode passar. Os resistentes são 5 estudantes e um professor universitário, apesar que esse professor só participou de um panfleto, na verdade, mas eles são conhecidos como esses 6, né? Então é o Hans e a Sophie, que são irmãos, o Hans esse aqui do comecinho, a Sophie aqui no final, que são irmãos, o Alexander Schmorell, que ele era russo, mas morava na Alemanha, o Willy Graf, que era um resistente mais para a ala católica, inclusive participou de movimentos de resistência católica antes de entrar na Rosa Branca, o Christoph Probst, que era o único que era casado com filhos dentro desse grupo, né, dos jovens, né? E o Kurt Huber, que era um professor universitário. Os estudantes todos estudaram juntos na Universidade de Munique, conheceram o professor lá, porque ele lecionava filosofia lá, e eles faziam aula de filosofia com ele. Mas os homens todos, tirando o professor, né, os jovens meninos, eles eram médicos, estavam estudando medicina, então faziam parte da companhia estudantil também. E bom, a Rosa Branca começou as suas atividades em 1942, pode passar, amiga. 1942, e tem 2 fases muito distintas de atuação. A primeira fase, em 1942, inclusive, os panfletos são denominados panfletos da Rosa Branca, e num segundo momento, em 1943, eles têm uma radicalização da resistência, e eles, inclusive, mudam o nome, né, vira panfletos do movimento de resistência da Alemanha, e eles têm uma atuação muito mais, uma proposta de atuação muito mais direta e muito mais de confronto mesmo, inclusive armado, nesse segundo momento. Vou falar primeiro desse primeiro momento. Em 1942, eles lançam 4 panfletos, então nesse primeiro momento não tem a participação do professor universitário, são só os jovens de Munique, e eles lançam 4 panfletos que não são muito propositivos, mas são panfletos que pregam uma resistência até meio romântica, assim, baseado num ideal de liberdade, num ideal de resistência perante a opressão. Então, os textos são muito mais focados para um núcleo específico da população, que era um núcleo mais letrado, mais estudado, mais de classe média alta. Então, assim, os panfletos são muito bonitos nessa época, mas eles não têm muitas proposições, assim. A única coisa que eles falam é que é preciso resistir ao regime nazista. Então, a ideia deles nesse primeiro momento é mostrar que, para quem estava sentindo algum desconforto dentro da sua própria casa, que existiam outras pessoas que também estavam incomodadas, que existiam também outras pessoas que não estavam satisfeitas com o regime nazista, né? Mostrar que existia essa discordância dentro da população e que não eram todos os alemães que concordavam com esse regime. O objetivo inicial era esse, né? E como que eles faziam isso? Como que eles distribuíam? Eles tinham uma máquina duplicadora na época, né? Muito antigamente, a gente não tinha como mandar corrente no WhatsApp, então eles faziam um panfleto e iam duplicando as páginas manualmente, né, até chegar no número que eles queriam, e a tiragem também não era muito grande, então era uma média de, se eu não me engano, 300, 400 panfletos por vez, né? Então 4 panfletos de 400 tiragens cada um. E eles pegavam a lista de endereços e lista telefônica ou da universidade ou de algum órgão, que eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que é um museu, eles pegavam também a lista e mandavam para a caixa de correio dessas pessoas, escolhiam os nomes aleatoriamente e mandavam os panfletos por correio para essas pessoas. E também tinha uma movimentação de pegar os panfletos, colocar, isso já era uma atitude bem mais ousada nessa época, bem mais perigosa, que é colocar os panfletos dentro de malas e ir viajar para outras cidades próximas de Munique com uma mala cheia de panfletos e de madrugada colocar na porta da casa das pessoas. Eles faziam isso também nesse primeiro momento,
quem fazia isso principalmente era a Sophie, fazia essas viagens, né? O que era extremamente perigoso, porque era muito comum ter, como fala, verificação, né, da Gestapo, que era o órgão de controle populacional do regime nazista, né? Era muito comum que tivessem funcionários da Gestapo dentro dos trens, checando a bagagem das pessoas, checando documentação e tudo. Então, bem ousado você sair com uma mala cheia de panfletos, porque se eles fossem pegos já nesse primeiro momento, eles já seriam presos e mortos, né? Mas conseguiram fazer algumas viagens e, inclusive, isso deu à Gestapo uma impressão de que a resistência deles era muito maior do que de fato era, né? Porque apareciam panfletos em outras cidades. Então, parecia que eles tinham focos de resistência em outras cidades, né? Que a Rosa Branca, em si, era um grupo muito grande, né? Muito nacional, que ia em outras localidades e tal, o que, na verdade, nem era. Mas dava essa impressão. E um ponto também que é importante de falar é que a Sophie e o Hans, que são irmãos, eram arianos de uma família de classe média alta, dentro da Bavária, né? Então, por exemplo, eles não tinham, né, dificuldade de comprovar, por exemplo, a ascendência ariana deles, documentação de ascendência ariana para poder entrar na universidade ou para poder viajar. Então, isso também facilitava com que eles conseguissem levar esses panfletos para outras localidades, porque eles eram comprovadamente arianos, né, e com facilidade comprovados como arianos. Então, para o regime nazista, eles eram vistos como uma família tradicional perfeita, sem nenhum problema, servindo a nação, tranquilos, tirando a Sophie, mas isso aí eu vou falar mais para frente. Mas é isso, a mãe da Sophie e do Hans teve 5 filhos ou 6, então uma família bem tradicional para aquela época, bem dentro da cartela do regime nazista, então também o fato deles resistirem também apareceu como uma grande surpresa. Pode passar. E aí é isso, assim, nesse primeiro momento, quem estava mais responsável pela escrita dos panfletos foi o Hans e o Alex, que eram amigos já de mais tempo e tiveram a ideia de começar a escrever esses panfletos. Na verdade, quem deu a ideia para o Hans de resistir por meio de um material escrito, né, de um panfleto, foi a ex-namorada dele na época, que era a Trotte Lafrance, que fazia parte de um grupo de resistência em Hamburgo, inclusive, de resistência por meio de revistas também, e deu a ideia para ele, e ele trouxe isso para Munique e começou a resistir através desses panfletos nessa época. Então, como dá para ver nesse texto, assim, né, é uma escrita muito mais romantizada e muito mais como influência religiosa, inclusive, porque eles eram protestantes. Então, essa coisa de, né, cada indivíduo é culpado por ter esse regime, né, todo indivíduo é culpado por ter o governo que tem. Se você não fizer nada, né, se não sentir compaixão pelas vítimas, você também tem uma parcela de culpa muito grande. Então, como eu falei, né, era uma perspectiva de tentar mostrar que eles não estavam sozinhos, né? Que existia uma onda de descontentamento dentro da Alemanha e o motivo da resistência teria sido esse. Mas eu acho que é importante a gente mencionar que em 1942, pelo menos no momento em que eles estão escrevendo, a Alemanha já estava numa queda dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esses jovens que inclusive resistiram, num primeiro momento do regime nazista, eles aderiram. Então, a Sophie e o Hans, por exemplo, fizeram parte da juventude hitlerista, que é o movimento estudantil que existia dentro da Alemanha, que era o único que era permitido, né? Todos os grêmios e associações estudantis foram destruídas e só sobrou a juventude hitlerista, onde você tinha que, né, seguir uma cartilha dentro do partido, né? Era uma organização totalmente ideológica, que inclusive entrou dentro das escolas e tudo, né? Os alunos eram ensinados política racial, eles eram ensinados que pessoas com deficiência física custavam X dinheiros para o Estado por mês, isso significa que eles eram vidas que estavam gastando mais nas aulas de matemática, umas coisas assim bem estranhas. E num primeiro momento eles entraram nessa onda de emoção com o regime nazista, né, essa comoção. Né? No primeiro momento, eles acharam que tudo que o Hitler estava falando era, de fato, muito incrível. Por isso que eu quis trazer no começo como que é diferente, né? Como que a gente tem que pensar como que funciona a participação e a aceitação dentro desse tipo de regime. Então,
esses jovens que depois resistiram, no começo não resistiram, acharam tudo muito bom, acharam que as propostas do Hitler eram ótimas, que o Hitler queria deixar a Alemanha grande de novo, porque a Alemanha, né, estava desmoralizada por conta da perda da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que fez com que eles tivessem não só que pagar, né, indenizações em dinheiro, mas também perderam territórios. Então, e a República de Weimar também era vista pela população como um governo fraco, que não oferecia, como que eu vou dizer, a força suficiente para resistir ao comunismo, que era o grande medo naquela época, né, por causa da Revolução Alemã, da Rosa Luxemburgo. Então, assim, né, os primeiros anos do regime nazista, toda uma grande confusão, e o Hitler realmente apareceu como a resposta para muitas pessoas, né, a resposta, a pessoa que iria dar jeito naquela situação, naquela crise toda que a Alemanha estava inserida, né, comunismo que estava batendo na porta, desemprego, fome, várias questões, né, a perda dos territórios, e o que muitas pessoas falam, inclusive nos livros a gente vê, por exemplo, pesquisas de opinião daquela época, né, na época das eleições de 1932, eram as pessoas dizendo, eu já dei uma chance para os social-democratas, eu já dei uma chance para os comunistas, agora eu vou dar uma chance para o Hitler. Então, como muitas pessoas, os membros da Rosa Branca, nesse primeiro momento, também foram levados por essa onda de excitação, né, de animação e de achar que agora todos os problemas estariam resolvidos e que ia dar tudo certo, e que a Alemanha ia ser grande e que ia ficar tudo bem. E realmente o Hitler foi um governante que até a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi muito popular, principalmente porque ele fez políticas diplomáticas que não requisitaram violência, entre aspas, e que não requisitaram derramamento de sangue. Então, quando ele conseguiu anexar novamente os territórios da Áustria, foi visto como uma política externa muito bem sucedida. As pessoas acharam isso incrível. Nossa, pegamos a Áustria de novo sem precisar entrar em guerra, sem precisar matar ninguém, sem precisar fazer nada. Foi tudo resolvido de forma diplomática. Quando foi a ocupação da Polônia, também as pessoas acharam, da Tchecoslováquia, desculpa, as pessoas falaram, nossa, vamos recuperar esses territórios, né, dos Sudetos, que são tão importantes, e que tem alemães lá, que não sei o quê. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, nesse primeiro momento, eles acharam, né, ficaram muito empolgados, porém, quando chegou o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, algumas medidas do regime nazista começaram a ser extremamente impopulares. Então, por exemplo, a Sophie e o Hans tiveram muitas dificuldades para ingressar na universidade, para poder ter o ensino universitário. E isso, por si só, já gerou um certo desconforto, né? Nossa, até então, eu sou ariano, eu sou branco, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa ótima, fiz parte da juventude literista, e ainda assim é difícil para mim entrar na universidade, né? Por quê? E aí, quando entrou na universidade, não é todas as disciplinas que podem ser feitas, né? Os professores não podem falar livremente. Alguns temas de filosofia não podiam ser ensinados. Alguns temas de história não podiam ser ensinados. E com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Hans e os outros meninos que faziam parte da Rosa Branca faziam parte da companhia médica. Então, eles tinham com frequência que ter os estudos deles interrompidos para ir para o fronte de batalha, né, usar os serviços deles lá como médicos, né, como estudantes de medicina. Então, eles eram obrigados a ir. Então, também tiveram o estudo deles interrompidos por longos períodos de meses, várias vezes ao longo desses anos. Então, quando chegou nesse momento de 1942, já existia um acúmulo de insatisfações com relação a essas políticas que eu estou mencionando, e a Alemanha já estava perdendo, né? Já estava começando a perder durante a Segunda Guerra Mundial, porque, como a gente sabe, né, teve um primeiro momento em que ganhou muito, né? Teve a Blitzkrieg lá, ganharam e tal. Não sei nada de guerra direito, gente. Só sei que, assim, estava dando certo. Depois começou a dar muito errado. Então, assim, em 1942 já estava dando tudo muito errado e já começou a desenrolar essa insatisfação. Estou falando isso tudo, essa grande digressão, para explicar por que em 43 eles realmente entram para uma outra fase da resistência que é muito mais radical. Porque em 1943 a Alemanha realmente já está perdendo, né? Tem Stalingrado em 1943. Então, pode passar. Então, a gente vai entrar agora em 43, né? Nessa segunda fase. Eu só queria mencionar que essas fotinhas que estão aparecendo assim, eu que tirei. Quando eu fiz intercâmbio para a Alemanha, eu fui para Nuremberg, na verdade, né, que é próximo de Munique, e fui lá em Munique para pesquisar nos arquivos, ver como é que é e tal. E tem uma
em frente à Universidade de Munique, tem duas praças, e uma das praças chama Praça Irmã Scholl, que foi o outro slide que apareceu, e a outra praça chama Praça Professor Huber, que é o professor que faz parte da resistência. E no chão, que vai aparecer daqui a pouco as imagens, tem os panfletos colados no chão, assim, é muito legal. E dentro da universidade também tem um memorial enorme para eles, então, assim, são um grupo também muito retomado pela memória posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Tipo assim, é um grupo que ficou muito famoso internacionalmente por representar essa Alemanha que não era nazista, né? Por representar esse ideal de que não existiam alemães que não eram nazistas, existiam alemães que não concordavam com Hitler. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Pode passar. Aí que eu falei os panfletos no chão, né? É realmente colado no chão, assim, é muito, muito bonito. Então, nesse segundo momento, né, os meninos, né, os garotos jovens, já tinham ido para o fronte várias vezes, e no final de 1942, eles foram para a Rússia, efetivamente, né, foram para o fronte russo por obrigatoriedade, por causa da companhia médica, e ficaram lá um grande tempo. E o que aconteceu foi a propaganda nazista, como a gente sabe, né, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, era totalmente anticomunista, né, anti-stalinista, anti-bolchevista, totalmente, né. A Rússia era, assim, o pior lugar para se existir, tudo lá era péssimo, o comunismo ia acabar com as famílias alemãs e tudo mais. Então, eles foram para lá com essa mentalidade, apesar de já terem discordâncias com o regime nazista, mas eles ainda eram afetados por essa propaganda, né. Então, quando eles foram para lá, chegaram lá esperando encontrar uma Rússia péssima, e aí, conversando com algumas pessoas, alguns camponeses, eles falam nas cartas, perceberam que talvez não fosse tão ruim assim, que talvez uma união entre a Alemanha e a União Soviética seria uma coisa boa, talvez o futuro para a Europa seria uma Europa federalista, onde a Alemanha seria uma das nações mais importantes, mais aliada à Rússia, principalmente porque, como eu mencionei, um dos membros da resistência era russo, né? Então ele já tinha esse passado, né? Essa memória. Então, quando eles voltam desse fronte russo, eles estão realmente com uma perspectiva totalmente diferente do que eles tinham até então, e eles começam a fazer contato com outros membros da resistência alemã, que já estavam em atuação naquele momento, para tentar fazer uma integração da Rosa Branca com o movimento de resistência nacional. Então, a gente tinha alguns focos de resistência na Alemanha naquele momento, principalmente da resistência religiosa, né? Então, alguns pastores que depois ficaram muito famosos, né? Que é o caso do Bonhoeffer, por exemplo, já estavam numa movimentação de resistência com os sermões e tudo, mas já tinha naquele momento uma aliança antifascista acontecendo dentro da Alemanha. Então, já tinham algumas pessoas que estavam começando a elaborar planos para tentar matar o Hitler, que foi uma coisa que realmente aconteceu, né, a tentativa, em 1944, ou seja, no ano seguinte, né, desse panfleto. Eu coloquei 1942, mas está errada a data, é 1943. Então, eles começaram a entrar em contato com esses membros dessa resistência, que estavam com o plano de tentar matar o Hitler e de fazer uma resistência nacional, para fazer com que a Rosa Branca deixasse de ser um grupo de estudantes que publicava panfletos e se tornasse um grupo de atuação realmente ativa, atuação bem ativa mesmo. Inclusive, foi nessa época que o Hans, por exemplo, comprou 2 armas e ficava andando com essas armas. E, inclusive, quando ele é interrogado pela Gestapo, ele fala que se algum membro da Gestapo ou da SS aparecesse, ele ia atirar neles e matar mesmo e pronto. Então, nesse momento já tem uma mudança muito drástica, inclusive porque essa resistência que está se formando em 1943, em sua grande maioria, é uma resistência de esquerda, uma resistência comunista. E pelo lado, por exemplo, dos pastores, né, do lado religioso, social-democrata, mas os membros com quem eles entram em contato diretamente são da resistência comunista. Então, realmente, já tem uma mudança muito grande de postura, né, do ano anterior para esse ano. Pode passar. E aí, bom, o que acontece? Como que eles são presos, né? Como que eles são pegos e mortos, né? Já estou dando spoiler, todo mundo foi assassinado, infelizmente. A Sophie e o Hans, em fevereiro de 1943, depois de Stalingrado, se juntam com o professor que eu falei, e o professor escreve um panfleto para eles.
Só que esse professor, ele concordava com alguns aspectos do nacionalsocialismo. Então, o que eles fazem? Eles tiram as partes do panfleto que o professor está falando bem do exército alemão e colocam outras partes falando mal do exército alemão e publicam assim mesmo, sem falar com o professor. E aí eles pegam esses panfletos e colocam dentro de uma mala e vão para a Universidade de Munique, né, onde eles estudam, e vão para lá mais cedo e começam a colocar cópias desses panfletos na porta das salas de aula. E aí essa tiragem de panfletos foi muito grande, foi tipo 2.000 panfletos, 1.800 panfletos, se eu não me engano. Colocam nas portas das salas de aula antes das aulas começarem. E aí vão e começam a jogar panfletos do hall, né? Porque a universidade tem 2 andares, jogaram do segundo andar para o andar de baixo, ficou um monte de panfleto no chão. E aí, na hora que eles estão saindo para entrar para a sala, um funcionário da universidade vê eles, e ele já tinha sido contactado pela Gestapo, né, pelo regime nazista, para ser um espião, né, para poder ficar de olho, porque, como eu falei, né, eles já estavam soltando panfletos desde 1942. Então, a Gestapo já estava de olho, né, que existia uma movimentação de panfletos rolando em Munique. Então, quando esse funcionário, né, vê eles, ele vai lá, chama, denuncia, e eles são presos imediatamente, e são levados da universidade para a prisão de Munique. E o julgamento deles ocorre em coisa de 2 ou 3 dias, assim, eles são presos e 2 dias depois eles já são mortos, assassinados. E aí vem uma segunda onda de prisão dos outros membros da resistência, né, além da Sophie e do Hans. Aí entra o professor, né, entra o Alex, que o Alex conseguiu fugir, ficou um tempo fugido, conseguiu sair da Alemanha, inclusive, mas depois eles conseguem pegar ele. E também outros membros que eram amigos da Sophie e do Hans de outras cidades e que ajudavam eles também são presos, e alguns também são mortos. Inclusive, a ex-namorada que eu comentei, né, que era parte do ciclo de resistência de Hamburgo, a Trott, ela também é presa e fica presa até o final da Segunda Guerra Mundial. Só é solta quando os Estados Unidos invadem e soltam ela. Então, assim, ela fica presa 3 anos, 2 anos, né? Mas também ela conseguiu se safar meio que assim, né, de ser morta, porque existia uma concepção de que as mulheres não seriam parte da resistência, elas estariam sendo levadas à resistência, né, estariam sendo enganadas. Então, o caso da Sophie, que pode passar, que é o que a gente vai falar agora, é um caso muito dramático, justamente porque ela não nega a participação dela, né? Quando ela é presa, junto com o irmão, a gente tem os relatos, né, dos funcionários que interrogaram ela, né, do membro da polícia lá que interrogou ela, e ele fala que a primeira coisa que ele perguntou foi, que ele falou com ela foi, se você falar que você foi influenciada pelo seu irmão a fazer isso, não vai acontecer nada com você vai ficar presa aqui acho que 2 ou 3 meses e você vai ser solta. E aí ela fala, tipo assim, não, porque eu sou tão culpada quanto ele, se ele vai ser condenado à morte eu também tenho que ser, porque, né, a gente fez tudo junto, eu fiz tudo junto com ele, ela inclusive fala, fui eu que enganei vocês, que vocês acham que a gente é um grupo muito grande, mas a gente não é, porque era eu que ficava indo para outras cidades levando panfleto, tipo assim, vocês são idiotas aqui, e eu sou muito inteligente. E o caso dela é muito dramático por isso, porque ela não negou, hora nenhuma, a resistência e a atuação dela, e o que ela fez, por que ela fez, né? Quando ela é questionada se ela é contra o regime nazista, ela fala que sim, que ela não concorda com nada que o nacionalsocialismo se propõe a fazer, que ela se arrepende muito de ter feito parte desse regime nos primeiros anos. Os interrogatórios dela para a Gestapo são uma coisa linda de ver, assim. Então, bom, pode passar. E aí eu acho que é importante a gente falar aqui brevemente sobre por que o caso dela é tão, né, tão assim, dramático, porque o que significava ser mulher dentro da Alemanha nazista, né? O que significava ser parte também da resistência, né? O papel da mulher na Alemanha era basicamente restrito a ser mãe, né? O objetivo de uma mulher dentro do regime nacionalsocialista era dar um filho ao Führer. Então, por exemplo, o movimento feminista, que já era ativo e forte há alguns anos, em 1933, foi totalmente esmagado já em 1933, quando Hitler assumiu. As feministas radicais foram exiladas, o movimento feminista foi fechado e
todas as associações de mulheres que existiam dentro da República de Weimar, quando chegou o Terceiro Reich, foram diluídas nas organizações das mulheres nacionalsocialistas. E também, depois disso, foi instaurado o Serviço das Mães do Reich, que incentivava as mulheres a terem filhos, inclusive dava prêmios para as mães que tinham 4 ou mais filhos. Então, tipo, tinha um programa de incentivo realmente da mulher ser mãe dentro desse regime. Então, durante o Terceiro Reich, as mulheres foram muito limitadas no quesito educacional. Então, pelo fato da Sophie ter conseguido ingressar na universidade, ela já era muito um ponto fora da curva, assim, porque para que as mulheres conseguissem entrar, elas tinham que passar por várias semanas de trabalho manual, as mulheres mais do que os homens, inclusive, às vezes elas tinham que trabalhar em fábricas ou em enfermarias ou coisas do tipo, né, serviço obrigatório do Reich. Em janeiro de 1934, já teve, eu estou fazendo uma colinha aqui no texto, a lei contra a superlotação das instituições e escolas alemãs de ensino superior, ou seja, que determinava que a proporção de moças formadas no ginásio e liberadas para seguir para a universidade não poderia ser mais do que 10% dos homens. Então, em 1933, os números de mulheres dentro das universidades caiu pela metade. Então, além disso, elas também eram obrigadas a saber latim, e o latim tinha sido banido das escolas fundamentais. Então, elas tinham que saber latim porque elas tinham que saber. Então, assim, escola particular, né, sei lá, estudar sozinha. Então, ela por si só, né, como eu falei, uma mulher de uma classe média alta, ela tinha condições financeiras para poder fazer isso, né, poder fazer aula particular e tudo, mas era realmente uma série de restrições que ela teve que passar, e ela ficou 2 anos, desde a formação do ensino médio até conseguir entrar na universidade, porque ela teve que fazer uma sequência de trabalhos forçados durante 2 anos, forçados assim, né, trabalhos obrigatórios, né, durante 2 anos. Então, em 1939, só tinham 6 mil mulheres no ensino superior na Alemanha. Em 1932, tinha 17 mil. Então, caiu, assim, drasticamente. Então, o fato dela, por si só, né, ter preferido o ensino universitário e ter seguido nessa decisão, inclusive não se casando, né, e não tendo filhos, preferindo seguir carreira acadêmica, por si só já torna ela muito diferente, né, das outras mulheres daquela época, da obrigatoriedade daquela época. Aí pode passar. Mas, como eu falei, ela era também muito um ícone, assim, né? Muito, muito brava, muito falava as coisas na tora, assim. Tem cartas dela pro namorado dela falando que você deve considerar uma coisa pouco feminina eu estar falando de política, mas eu fui educada politicamente. Se você não foi, tipo assim, problema seu. Então, ela é muito direta nos comentários que ela faz à Gestapo e ao tribunal durante a acusação. Ela fala isso, né? O que escrevemos e dissemos é o que, no fundo, muitas pessoas pensam, só que elas não têm coragem de dizer. Então, pode passar. Uma das coisas que marca muito o caso dela é a coragem. Aí esse comentário que eu acho muito bom, né? Se Hitler viesse em minha direção agora mesmo e eu tivesse uma arma, eu atiraria nele. Se os homens não fazem isso, bom, então a mulher terá que fazer. E realmente a postura dela durante o interrogatório é totalmente essa, assim, se meu irmão vai ser preso, eu também vou ser presa, se meu irmão vai ser acusado, eu também vou ser acusado, se o meu irmão vai ser morto, eu também vou ser morto. E é isso, ela é morta, se eu não me engano, com 21 anos de idade. O processo se deu em dois ou 3 dias, como eu mencionei, né? Eles chamam um dos juízes mais famosos, os juízes mais nazistas de todos, para julgar o caso deles, assim, que é o Roland Freisler. E o tribunal foi totalmente um tribunal espetáculo, para falar que era totalmente um absurdo o fato deles serem jovens alemães, arianos, comprovados, estarem resistindo contra o regime nazista, né? Tipo, isso era uma desonra muito grande. O fato dela estar resistindo, sendo que ela poderia ter dado um filho ao Führer, também era visto como uma grande desgraça. O fato do Hans, irmão dela, estar resistindo, sendo que ele deveria estar ajudando o seu país durante a guerra, também era visto como um grande problema. A família deles a família toda é presa depois que eles são mortos, porque era uma política comum dentro do regime nazista matar os resistentes e prender a família por um período grande de tempo, até fazer investigação e tudo. E aí é isso, né? Beleza. Ela acreditava que viria uma onda de resistência depois que eles fossem mortos, né? Que os estudantes da Universidade de Munique iriam se rebelar.
Infelizmente, isso não aconteceu. Depois que eles foram mortos, a universidade seguiu funcionando normalmente, sem nenhum problema. Não houve nenhuma outra onda de revolta, mas eles foram muito retomados pela memória pós-Segunda Guerra Mundial, como eu falei, né? Eles foram vistos como realmente ícones da resistência, ícones de pessoas que não perderam a moral e não perderam a consciência do que era certo e do que era errado e tudo. E realmente, né, o caso deles é um caso muito emblemático, além de ser muito famoso, é muito emblemático porque são pessoas muito jovens, né, resistindo a esse regime com uma coragem que, como eu mencionei no começo, eu acho que eu não teria, mas eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que eles são realmente a exceção da exceção da exceção, assim, é um grupo muito pequeno que, de fato, não teve, como que eu vou dizer, né, não teve a ação deles não foi efetiva, né? Assim, eles escreveram os panfletos e pode ser que tenham mobilizado na mentalidade de outras pessoas e tudo, mas efetivamente a ação deles não significou muita coisa, né? O regime nazista não foi abalado porque eles publicaram panfletos, né? E isso é uma questão muito importante para a gente estudar a resistência, porque muitas vezes a gente acha que estudar a resistência é estudar só quem tentou matar o Hitler, né? Só quem tentou fazer uma ação muito drástica, né? Quem tentou soltar uma bomba no bunker e coisas assim. E nesse tipo de regime, como eu falei, né? Como eu tentei trazer, qualquer ação muito pequena pode ser considerada de resistência, né? O fato de você esconder um judeu dentro da sua casa, por exemplo, é uma resistência, né? Ela não é uma resistência no sentido de mudar estruturas, né? Tipo, ela não está quem pega um judeu e coloca dentro da sua casa não está tentando acabar com o regime nazista, né? Mas está tentando fazer pequenas ações que podem modificar a realidade de pequenas pessoas, né? De pequenos grupos de pessoas. E é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente estuda a resistência dentro de regimes ditatoriais, né? São essas pequenas ações que estão ao nosso alcance, mas que também não é todo mundo que está disposto a fazer, né? Porque essas pequenas ações também são punidas com a morte, do mesmo jeito que você estourar uma bomba no bunker, assim, né? Você publicar um panfleto é o mesmo nível de traição à pátria do que você tentar dar um tiro na cabeça do Hitler. É o mesmo nível, assim, é punido da mesma forma. Então, acho que essa é uma coisa que é importante de levar em consideração. E e eu acho que, bom, assim, no fim das contas é sempre muito positivo a gente ver resistência, né? Acho que dá um pouco de gás, né, pra gente, quando a gente consegue ver que, né, era possível, né, que mesmo nos piores condições existiram pessoas que se rebelaram, existiram pessoas que foram contra, que fizeram coisas que estavam dentro do alcance. É, mas é isso, né? O que eu estou tentando falar é para a gente não romantizar essas ações, né? Falar assim, ai, nossa, que bonito. Então, se eles fizeram, qualquer pessoa poderia ter feito, assim, na máxima, sim, mas não é qualquer pessoa que está disposta a morrer com 20 anos de idade, né, por causa disso, assim, porque realmente ela morreu, eles morreram e não aconteceu nada depois, né, assim, o regime nazista continuou até 1945, né, pensa que em 1943 estava-se no auge do extermínio dos judeus, né, e continuou até 44, né, 6 milhões de pessoas foram mortas, mais a guerra, a destruição do país como um todo, então realmente, se a gente for olhar por esse lado positivo, é muito bonito, né? Mas também tem um lado muito triste, que parece que eles morreram por nada, né? Mas na verdade não foi, né? Porque a gente depois senta, estuda e fica, ai, que lindo isso, né? Olha essa mulher maravilhosa. E uma curiosidade, esse namorado dela que eu falei que ela ficava mandando cartas, depois que ela morreu, casou com a irmã dela. Então, assim, a vida é uma coisa muito louca. Mas é isso, gente. Acho que basicamente o que eu tentei passar é isso, essa noção de que participação e consentimento e resistência e tudo são questões muito complexas dentro desse regime, que a gente não pode colocar as coisas dentro de caixinhas, assim, porque isso, inclusive, distancia a gente, né? A gente fica achando que nós somos muito diferentes, né? Assim, nossa, na Alemanha nazista eles eram todos doidos porque aceitaram o Hitler e a gente aqui é muito ótimo, a gente nunca iria fazer isso e tal. E não sei, né? Então, não necessariamente a gente iria ter uma postura diferente. A gente não sabe, né? Essa decisão foi poupada da gente, né? A gente não foi colocado nessa situação. Então, acho que é muito importante a gente desmistificar essas noções e enxergar o ser humano como ele é mesmo, né? Que somos criaturas muito complexas. E em regimes ditatoriais, assim, acho que nós somos mais complexos ainda, né?
Então é isso, eu queria fazer só pode passar um jabá do NEPAT aqui. A gente tem uma produção de conteúdo nas redes sociais bem ativa, a gente tem post quase todo dia. As nossas redes estão aí, né, nepat.ufmg. A gente faz calendário histórico, que eu acho que é muito legal, inclusive para quem é professor, né, porque a gente separa datas, né, tanto da Segunda Guerra quanto do século XX, do regime nazista e tudo, e faz uma análise sobre essas datas, por que elas são importantes, né, o que elas querem dizer. A gente também faz indicação de filmes sobre essa época, indicação de livros de literatura, e também temos uma sequência que é de dicionário de conceitos, então a gente pega um conceito e analisa, né, tipo o conceito de fascismo, da onde que ele surgiu, qual que é a complexidade de estudar esse conceito, por que não é tão simples, por que a gente não pode falar que qualquer coisa é fascismo, por que a gente não pode falar que, né, qualquer ditadura é fascismo, também uma coisa muito legal que a gente faz. E a gente tem um podcast também, para quem gosta, que chama Desnazificando, inclusive Bárbara, que está aqui presente, que foi a fundadora desse nome, que eu acho um nome ótimo, em que a gente fala um pouco sobre esses temas, né, mas com mais tempo, né, porque os episódios são grandes e tudo, vai ter um episódio sobre a Rosa Branca também, mês que vem vai sair, e é isso, gente, acho que falei o meu tempo certinho, pela primeira vez na vida, consegui falar no tempo certo. E aí é isso. Fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem. Bom, eu vou puxar a fila aqui. Primeiro eu vou agradecer. Maria, muito obrigada. Como eu já tinha comentado no início, eu aprendi muito da parte de resistência que eu realmente não sabia. Eu vou pedir para os colegas me ajudarem com as perguntas, porque eu não estava assistindo, eu não estava vendo aqui as perguntas. E aí, se vocês tiverem feito alguma seleção e quiserem perguntar, eu já vou puxar a fila, que é uma coisa que eu queria saber, e eu não sei se é pergunta de alunos também. Se tem algum motivo do nome Rosa Branca, mas aí você pode responder ao final, ou depois você pode me contar também no privado, se você quiser. Mas eu vou deixar, então, os colegas me ajudarem com as perguntas. Queria agradecer mais uma vez. Já indiquei o calendário histórico do NEPAT nos meus materiais de nazismo. E eu queria dizer que quando você pronuncia algum nome em alemão, eu sempre fico pensando assim, gente, eu preciso ter umas aulas quando eu vou falar de nazismo com a Maria, porque eu vou pronunciar, eu não sei falar nome nenhum, sai tudo errado. Bom, Leila, não sei se mais alguém quer me ajudar aí com as perguntas. Gregory, Lauren, me ajuda aí nessa parte. Bom, deixa eu começar aqui tentando ajudar um pouquinho os alunos. Eu acho que a minha sugestão é que a Maria pode começar respondendo a pergunta que você fez sobre o nome, Rosa Branca, e enquanto isso, os demais alunos aqui já fizeram alguns comentários no chat sobre esse aspecto da coragem, da questão feminina, mas não fizeram exatamente perguntas. Então, enquanto o debate acontece, quem quiser formular esses comentários em forma de pergunta, fica à vontade e a gente dá sequência. Tá bom? Tá. Sobre o nome, o Hans, quando ele é preso, ele fala que ele escolheu esse nome por ser uma representação da inocência em relação ao mal, uma coisa bem assim abstrata, né, de uma rosa branca, mas também uma influência de, se eu não me engano, algum panfleto que ele leu sobre a época da Revolução Francesa, de que a rosa branca era a rosa, né, era vista como um símbolo de resistência. E ele também estava lendo um livro de um autor espanhol que chamava A Rosa Branca, sobre a resistência a grandes indústrias, grandes empresas na época. Mas acho que é uma coisa meio abstrata mesmo, assim, é mais um símbolo de inocência, né, representando o mal e o bom, uma coisa meio assim, né? Alguém comentou aqui, vou me intrometer, sobre o filme do homem que guardava negativos, chama O Fotógrafo de Mauthausen, que tem na Netflix. E sim, ele era da Resistência. Ele aparece, inclusive, nos julgamentos de Nuremberg, o nome dele lá. Eu esqueci o nome dele agora, mas o filme é muito bom. A gente já indicou ele no NEPAT, inclusive, esse filme. Bom, Maria, eu vi esse filme, eu também acho ele ótimo. Ele retrata bem essa resistência, é uma boa dica. Aí, reforço. Tem uma pergunta aqui que é um pouco mais pessoal, mas sem problemas. A Luísa gostaria de saber quando você se interessou por esse tema.
né? Como foi sua trajetória aí nesses estudos? Olha, então, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de história que deu uma aula sobre nazismo e eu achei, assim, tudo de bom, achei incrível. Falei assim, nossa, que muito máximo e tal. E na época eu li, eu estava lendo A Menina que Roubava Livros. Foi um livro que me marcou muito na época, assim. Acho que é um livro muito bom para ler, assim. O filme não é tão bom, mas o livro é muito bom. E eu me interessei já nessa época, assim, com 16, 17 anos, achei um tema muito legal. Mas quando eu entrei na faculdade, realmente seguir carreira acadêmica era uma coisa que não estava nos meus planos, nem sabia que isso era uma possibilidade, nem o que significa, né, vida acadêmica, nunca vou falar. Eu vim do interior do Rio de Janeiro, mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade, então realmente, assim, era outro, eu nunca ouvi falar disso, nem sei o que é. E aí, quando eu cheguei no segundo ano da faculdade, que é quando a gente tem história contemporânea que, né, trata dessa época, eu comecei a ler mais sobre o assunto, comecei a ler alguns livros, me interessar mais sobre o tema, e, e aí, num desses livros bem gerais, que inclusive eu recomendo, que chama Apoiando Hitler, do historiador que chama Robert Gelately, depois eu posso mandar para a Luísa para ela passar para vocês, numa nota de rodapé apareceu a Rosa Branca, assim, ele falando sobre resistência, e numa nota de rodapé tinha assim, um exemplo da resistência é a Rosa Branca de Munique, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim, nossa, que doido, né, essa galera jovem resistindo, o que é isso? E fui lá no Google, fui olhar, vi que não tinha nenhum trabalho sobre isso, assim, só de historiadores, né, só tinha jornalistas falando sobre esse assunto, né, pessoas que entrevistaram a família da Sophie, que sobreviveu, a família que sobreviveu, né, a irmã principalmente. Resolvi comprar o livro da irmã, que conta a história e que tem os panfletos, e a partir dessa leitura fui desenvolvendo o projeto, mas assim, isso foi em 2012, né? Eu ainda fiquei mais 2 anos aí matutando o tema até tentar o processo seletivo do mestrado, e aí depois foi desgringolando, assim, mas foi por causa de um professor do ensino médio. É sempre, né? Os É professores, sempre. os professores de história são sempre citados em momentos de escolha, assim, de outras disciplinas também. Olha só, a Luísa complementou, a Luísa Figueiredo complementou a pergunta falando o seguinte: além da Rosa Branca, que outros movimentos a gente pode mencionar nesse período, assim, movimentos de resistência ao nazismo? Como eu falei, assim, existem muitas resistências individuais, né, de pessoas que resolveram tomar a frente disso, né. O mais famoso de todos é a Operação Valkyria, né, da tentativa de assassinato ao Hitler em 1944, que é inclusive passou um mouse aqui. Inclusive o filme do Tom Cruise, né, que eu não sei se vocês já assistiram, sobre essa tentativa de assassinato do Hitler, é o mais famoso, mas a gente tem a resistência religiosa com o pastor Dietrich Bonhoeffer e o Martin Niemöller também, que são dois pastores que resistiram por meio de sermões, e o Bonhoeffer, inclusive, foi depois, né, foi para essa resistência de tentar matar o Hitler mesmo. A gente tem grupos comunistas na época, tem um que chama Orquestra Vermelha, que é bem famoso, que inclusive as mulheres, muitas mulheres estavam à frente dessa resistência, né, resistiram mais ativamente porque eles trabalhavam mais com serviço de inteligência de troca de informações durante a Segunda Guerra, né? Então eles pegavam o que os alemães falavam e contavam para o povo da União Soviética e faziam estratégias de guerra, assim. Mas é mais ou menos assim que eu estou lembrando de cabeça, são mais esses nomes, assim. Uma coisa que é interessante de mencionar, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas eu acho que é legal de falar, é a resistência de mulheres que trabalhavam no serviço de espionagem. Isso aconteceu tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda. Na Primeira Guerra tem um livro muito legal que chama A Rede de Alice, que fala sobre essa resistência das mulheres francesas, né, que trabalharam no serviço de inteligência e de espionagem na França durante a Primeira Guerra Mundial. Então também é um tipo de coisa que aconteceu. Mas a gente não fica sabendo direito, né? Assim, para além dos casos individuais, é difícil a gente saber assim de forma mais ampla, né, o que estava acontecendo. São muitos casos muito pequenos mesmo, assim, né? Mais esporádicos dentro da narrativa e da história, né?
a resistência francesa é mais famosa, né? É a mais famosa, inclusive quando a gente estuda resistência com R maiúsculo para falar da resistência francesa, igual a Entendi. Revolução Francesa, né? É verdade. E Bom, aí eu achei, vou só interromper, eu achei fundamental a fala da Maria para a gente, porque é um tema falar, né, dessas outras resistências e formas, a gente pouco fala na escola e nem no livro aparece, né? Porque quando Sim. aparece é só a resistência francesa. é verdade. Parece que dando essa impressão errada, né, de que o regime nazista era muito uniforme, assim. Uniforme, é. Não, não é verdade. E, inclusive, é importante saber que não é verdade. Bom, a gente tem aqui a pergunta do Daniel Correia. Ele está perguntando sobre as lideranças do movimento Rosa Branca, né? Você citou aí cada representante, cada participante, mas tinha um deles era mais velho, era um professor, os outros eram universitários, mas a gente pode entender, então, que o professor era o líder ou não tinha esse formato tradicional dentro do grupo? Não, muito pelo contrário, assim, o professor, coitado, eu acho que ele foi só usado, assim, eu tenho muita dor, porque ele realmente escreveu o panfleto, ele tinha, tipo, questionamentos muito específicos, assim, eu acho que ele foi usado mais como uma fonte de legitimação intelectual, né, tipo assim, nós temos um professor universitário reforçando o nosso movimento aqui, mas eles não concordavam com o que o professor queria, assim, sabe? Então, pelo que eu vejo, assim, quem era mais nessa posição de liderança era o Hans, né, que era o irmão da Sophie, junto com o Alex, mas o Hans e o Alex eram pessoas muito diferentes, então, assim, acabava que a coisa ia mais pro lado do Hans, assim, do que ele queria. Então era até bem moderno, né? Essa falta de Moderno. liderança, essa organização horizontal dentro de um movimento social é muito atual, não é dos anos 40 nem dos anos 30. Bem Bem moderno. legal, bem legal. O Guilherme Medeiros, ele está aqui fazendo uma coisa que é legal, que todo aluno faz, eu brinco muito com isso dentro de sala, é fazer o se da história. E se a Alemanha tivesse ganhado, né? E se a ditadura não tivesse sido implementada? Bom, eu brinco com os meus alunos que na história, se a gente plantasse um pé de si, nascia um pé de quase. Mas ele pergunta, e se eles não tivessem sido descobertos, o que poderia ter acontecido? Mas sabe que esse foi um esforço que eu fiz, assim, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu fiz um esforço de tentar pensar o que poderia ter acontecido, porque realmente eu acho que eles foram presos no momento que eles estavam no começo de uma mudança, sabe? Tipo assim, naquele momento está assim, quase indo para um ponto. Então eu fiquei com muita dó e eu fiquei assim, nossa, mas No o que momento de transformação do tipo de resistência? Exatamente, como eles estavam no começo de uma tentativa de uma resistência mais integrada nacional. Então, na minha percepção se eles não tivessem sido pegos naquele momento, eu acho que inevitavelmente eles seriam pegos, né? Mas se eles não tivessem sido naquele momento, eu acho que eles teriam sim integrado um movimento de resistência nacional e eu acho que eles estariam à frente de uma resistência violenta mesmo, assim, de tentar matar o Hitler mesmo, inclusive a Sophie, na minha Entendi. percepção. O caminho deles era realmente de combate efetivo, Radicalização, né? Radicalização. Se fizessem um filme, tem algum filme sobre a história deles? Eu com certeza choraria. Tem um que é mais voltado na história da Sophie, mas é um filme muito bom, muito historicamente correto, que chama Uma Mulher contra Hitler, que é essa história da Rosa Branca. É um filme alemão, inclusive. Vocês já falaram dele no NEPAT? Tem alguma indicação lá? Ainda não, mas terá em algum momento. Tá. Mas então eu passo o nome por escrito também depois para os alunos. Tá. Bom, eu passo a palavra agora para o professor Gregory. Ele gostaria de fazer uma pergunta. Gregory, por favor. Ei, pessoal. Ei, Maria, muito obrigado pela sua colocação. Foi realmente muito, muito importante te ouvir e saber que houve resistência. Isso nos mostra que o nazismo, apesar da sua força avassaladora, né, por onde passou, destruiu muito, mas teve também movimentos que tentaram resistir. E aí eu queria fazer uma pergunta, na verdade, um tanto quanto contextualizada, no que diz respeito ao seguinte: de um tempo para cá, a gente viu surgir, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e em certa medida aqui no Brasil, mas não tanto, movimentos neonazistas ou de inspiração nazista ou fascista, de supremacia branca, etc., e outras cositas más, né, envolvidas nesse núcleo sórdido da humanidade. E aí eu queria saber, assim, como que você percebe
esse retorno hoje da ideologia nazifascista, sobretudo, a gente conseguiu tirar um pouco o peso da palavra, aliás, a gente conseguiu tirar um pouco a palavra nazismo e ficamos muito com o fascismo, em função um pouco também da característica ideológica que o fascismo carrega. Mas eu penso assim, lendo, por exemplo, o Adorno, os meninos da terceira série já escutaram sobre ele, lendo, por exemplo, o Adorno no ensaio sobre a personalidade autoritária, me parece que existe um ranço, um rastro de autoritarismo também nas pessoas comuns. E aí surgem esses movimentos. Quer dizer, como interpretar esse retorno? E é um retorno também semiótico, né? Porque aparecem símbolos, reaparecem símbolos, saudações, as pessoas que vão para a frente do Palácio do Governo como com vestimentas da Ku Klux Klan, né? Então existe uma semiótica assim, do fascismo, uma série de presenças simbólicas que vão retornando. Como que você enxerga isso na sua pesquisa, no seu caminho de estudiosa desse assunto? Eu adoro falar disso, porque aqui eu fico 2 horas falando. Mas, assim, eu acho que um primeiro ponto da gente levar em consideração é que a gente renega muito o papel que as emoções, os sentimentos e as crenças têm na esfera política. Então, quando a gente pensa em pessoas que apoiaram o regime nazista, a gente pensa assim, ele tinha o plano lá, os 25 pontos do Partido Nazista, a pessoa concordava com isso. E não necessariamente, inclusive nem os próprios nazistas. Tinham muitos nazistas que não concordavam, por exemplo, com as políticas econômicas, que não concordavam com a política até de antissemitismo mesmo, mas resolveram olhar para o lado, né? Tipo assim, não sou tão antissemita, mas também não me importa tanto. Então, uma coisa que é muito importante da gente pensar é a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha perdeu, os nazistas foram julgados, pouquíssimos foram julgados, e as pessoas deram por encerrada essa ideologia. Então, assim, acabou o nazismo, acabou o Terceiro Reich, acabou o nazismo. Só que não. Então, assim, essas pessoas continuaram tendo essas mesmas crenças durante todo esse tempo. Então, quem não foi preso ou como que você vai julgar mais de, sei lá, 80% da população alemã fazia parte de alguma instância do Partido Nazista? Como que você vai julgar essas pessoas? E as pessoas, depois que acabou a guerra, fizeram o quê? Pararam de acreditar nas coisas que elas acreditavam? Pararam de pensar que a Alemanha merecia um espaço superior na sociedade? Pararam de acreditar que os alemães são pessoas muito superiores, supremacistas? Não. Então, quando a gente fala, inclusive eu acho equivocado a gente falar neonazismo, porque não morreu para começar de novo, né? É lógico que existem adaptações, mas é uma ideologia que perpassa o século XX, perpassa o século XXI, e o problema é que agora a gente está vendo que a gente não tem, novamente, né, muito similar ao século XX, a gente não tem mais salvaguardas institucionais para nos proteger contra esse tipo de ideologia. Então, quando a gente deixa pessoas falarem determinadas coisas em cenários onde elas não poderiam falar essas coisas, e isso não acontece nada com elas, a gente está abrindo caminho para que outras pessoas que também pensam dessa forma se sintam legitimadas. E não é que essas pessoas, de repente, começaram a pensar assim. Elas já pensavam assim antes, só que agora elas estão tendo espaço, né? Elas estão tendo permissividade, elas estão podendo falar, elas estão podendo agir, né? Uma coisa que a gente viu, por exemplo, com a eleição do Trump, foi o surgimento de um monte de suástica sendo pintada nas paredes dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Essas pessoas, de repente, viraram nazistas? Não, essas pessoas já eram, já acreditavam. E uma outra coisa que eu queria falar acho muito equivocado a gente falar, por exemplo, que a gente não pode ter nazismo no Brasil, não pode ter pessoas que acreditam em nazismo no Brasil porque a gente é mestiço, né? A gente não é branco, é igual ao europeu. Porque, na verdade, o que embasa a crença ao regime nazista não é só antissemitismo, né? É uma crença a uma superioridade nacional. É uma crença a uma superioridade que é racial, mas que também é nacional. É uma crença de que a Alemanha deveria ser grande, que a Alemanha deveria governar a Europa, que os alemães foram injustiçados e deveriam ter uma vingança. São várias coisas que perpassam ser nazista, sabe? Não é só, eu acho que judeu tem que morrer. Na verdade, sim, isso nem é uma questão para muita gente. Então,
a grande maioria das pessoas realmente acreditavam no Hitler por conta desse aspecto nacional, do nacionalismo. E o nacionalismo realmente foi uma das ideologias que sobreviveu muito bem ao século XX, né? Tá aí, assim, na boca do povo, né? Brasil, qualquer país, né? Tipo assim, Estados Unidos, né? Com essa campanha do Trump de novo agora, muito nacionalista, na Turquia também. Na Europa, a gente tem muitos países que são muito nacionalistas, inclusive a questão dos imigrantes, né? Se torna um problema. Então, assim, na verdade, o que eu penso é isso, assim, é que existe toda uma gama do que significa acreditar em regimes de supremacia que as pessoas continuam acreditando, sabe? Porque é isso que dá sentido para a vida delas. Elas começam a ter um espaço no mundo, né? Elas conseguem se enxergar como participantes e como atuantes daquela história, né? Tipo, ser nazista também significa ter um papel naquela história. Eu estou construindo uma nova Alemanha, um novo mundo, um novo local. E aí eu me enxergo como participante. E o que a gente quer na vida, né? A gente quer se enxergar como presente, como participante, como parte do grupo, né? Como agente, exatamente. Então eu vejo essa questão do neonazismo muito mais como uma negligência nossa de enxergar a importância dessa crença e a importância dessas paixões que movimentam a política do que necessariamente acreditar no ponto X ou Y, sabe? Sim, compreendo. Eu vou juntar aqui a pergunta do Henrique com a pergunta da Cecília, eu acho que é possível. O Henrique pergunta o seguinte: até que ponto você acredita que esses movimentos de resistência, você já disse que eles foram mais esporádicos, digamos assim, pontuais, enfim, mas até que ponto esses movimentos de resistência aos regimes nazistas, mas também ao regime fascista, foram efetivos para a derrota desses regimes, né? A gente mencionou que a resistência francesa ela foi efetiva para a derrota da Alemanha na França, mas, enfim, de um modo geral, como que a gente pode pontuar isso, né? Até que ponto esses movimentos foram efetivos para a derrota dos regimes? E, junto com isso, a Cecília pergunta como que a população alemã se vê hoje diante dessa história, né? A pergunta dela diz exatamente o seguinte: você sabe dizer como a população alemã se sente hoje em dia com essa bagagem histórica? São essas duas. Com relação ao papel da resistência na Alemanha, né, se ela teve algum papel na derrubada do regime, não teve nenhum. O que aconteceu foi que o Hitler começou a perder popularidade a partir dos anos final 43, 44, principalmente. Ele começou a perder popularidade porque ele já estava muito distante da população no sentido, inclusive, físico, né? Ele ficava no bunker dele em Berlim e muitas vezes ele fazia pronunciamentos em que ele falava de coisas que as pessoas, tipo assim, não queriam saber sobre isso, sabe? Então, por exemplo, na minha cidade aqui tá faltando comida. E aí o Hitler vai lá e faz um discurso exaltando a nação alemã. E aí as pessoas ficavam assim, cara, mas tá faltando comida. Tipo assim, eu tenho questões muito mais palpáveis, eu tenho questões muito mais objetivas agora, né? Principalmente com o desandar da Segunda Guerra, que realmente foi muito dramático, né, dentro da Alemanha, né? Então, o que aconteceu foi isso, ele começou a perder muita popularidade, mas, na verdade, a Alemanha só perdeu a guerra realmente por causa da guerra mesmo, né, da invasão dos Estados Unidos e da União Soviética chegando em Berlim mesmo, o motivo por questões foi militares, militares, porque se dependesse do Hitler, ele teria continuado, até não sobrar mais ninguém, assim mesmo. E com relação a como a população se vê, assim, tem um filme que é muito legal, que eu não sei se vocês já recomendaram, que chama Ele Está de Volta. Eu não sei se tem na Netflix ainda, mas é um filme muito bom, alemão também, em que a proposta do filme é como se o Hitler tivesse voltado nos dias atuais, né, e ele começa a falar com as pessoas e tal, e as pessoas, né, fazem chacota, acham engraçado e tal. E muitas cenas do filme, não sei se todo mundo sabe, são filmadas com pessoas na rua de verdade, assim, né, não são atores, são pessoas que estão na rua. E você vê as pessoas concordando, aí retomando o que eu falei, as pessoas concordando com algumas coisas que ele fala, porque o que ele está falando não tem relação com o século XX, no sentido de, os judeus, não sei o que, não sei o que. Ele está falando assim, você não acha que essas pessoas que estão chegando na Alemanha estão tomando os empregos dos alemães? Você não acha que a Alemanha era melhor quando só tinha alemão?
Você não acha que a Alemanha era assim, assim, assado? Você não acha que a Alemanha era uma grande potência? E as pessoas, não, realmente, olhando por esse lado, você tem toda a razão. E aí você fica assim, velho, você tá concordando com o Hitler ao vivo aqui, tipo assim, ao vivaço. E aí é por isso, né? Porque são questões que tocam as pessoas até os dias atuais, não são necessariamente naquele momento. E o que a população alemã vê atualmente sobre isso, né? Quando eu fui para lá em 2013, né? Então já tem um tempo. Mas era um assunto muito tabu, hein? Até naquela época ainda era muito tabu. Era muito complicado você chegar e perguntar alguma coisa sobre nazismo, porque as pessoas imediatamente entravam no modo defensivo do tipo, ah, mas você está falando do nazismo, mas e o comunismo? Não, mas e a França? Mas e a Itália? E não sei o quê. E era um assunto muito complicado, porque eles são obrigados a se confrontar com essa memória o tempo todo, desde o ensino básico, desde as primeiras séries, eles levam os alunos para campos de concentração, isso é tratado o tempo todo, e tem memorial em tudo quanto é lugar. Berlim, por exemplo, é um lugar que tem memorial em qualquer esquina, tipo assim, muita coisa mesmo, e o que eu sinto foi feito um trabalho de memorialização desse período, mas isso não significa muita coisa, né? Você ficar colocando um monte de memorial e você obrigar as crianças a se confrontarem com essa época, sem necessariamente mostrar o que significa isso, né? Porque para um menino de 10 anos hoje ver um campo de concentração, ele não sente relação nenhuma com isso, do mesmo jeito que eu não sinto, né? Porque, primeiro, que eu não tô lá, mas mesmo se eu tivesse lá, isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, né? Existe um afastamento temporal e um afastamento de sociedade mesmo, né? A sociedade se desenvolveu, hoje em dia está tudo bem, a Alemanha é uma grande potência de novo, né? Democracia e tal. Então, há esse confronto com esse passado de forma excessiva, mas que não é feito de forma eficaz, porque as pessoas não conseguem enxergar as continuidades desse pensamento, as pessoas não conseguem enxergar o que permaneceu dessa ideologia, quais que são os perigos que a gente enfrenta hoje, não só na Alemanha, mas em qualquer país, né? Quais que são os problemas com a forma como a gente enxerga essa ideologia, como a gente se sente muito distante, muito diferente, tudo. Acho que tudo isso são problemas educacionais que a gente vê não só aqui, mas também lá. Só que lá eles acham que eles resolveram, né? Porque tem muito monumento, tem aula toda hora disso, né? São confrontados com isso e são questionados sobre isso muito tempo, né? Realmente a Alemanha ficou marcada como a nação, né, do Hitler e tudo. Então, meio que isso. Mas, assim, por exemplo, eu morei lá e eu encontrei com grupos de skinhead lá, assim, em festas universitárias, assim, normal, grupos de skinhead. E aí você fica assim, cara, você tá na Bavária, na Alemanha, grupo skinhead, você não entendeu nada. E aí a pessoa assim, não, porque eu não vejo relação com o meu grupo skinhead com o que aconteceu, né, em 1945, porque para a pessoa são coisas totalmente diferentes, só que não são, né. É um pouco frustrante isso, né? Eu imaginei que a gente ia ouvir uma Alemanha mais resistente a esses pensamentos, mais ciente. Mas, enfim. Tem uma outra pergunta aqui de uma aluna, Beatriz Leonardi, que ela diz o seguinte: quais foram as mudanças que você percebeu como profissional e como pessoa depois que aprofundou seu estudo nesse assunto? Né? Eu imagino que ela esteja perguntando aí sobre suas reflexões em torno desses temas, depois que compreendeu melhor a história deles. Olha, eu me tornei uma pessoa muito pessimista. Eu tinha muitos sonhos. Os estudos sobre o nazismo, assim, destruíram meus sonhos, tiraram meu brilho dos olhos, como diz um amigo meu. Eu não sei. Eu acho que me mudou muito porque eu comecei a me sentir mais responsável pelas coisas, assim, eu comecei a me enxergar mais como participante das coisas. Então, para mim foi muito importante entender que eu não sou diferente dessas pessoas, que eu não sou melhor do que essas pessoas, sabe? Que eu não sou lógico, né? Sou diferente do Hitler, beleza, mas eu não sou diferente do alemão comum, sabe? Que seguiu esse regime. Eu não sou melhor do que ele, eu não sou uma pessoa iluminada. Eu acho que foi muito importante para conseguir ter essa noção de responsabilidade pessoal dentro de política, assim, e qualquer política, né? Qualquer coisa que acontece na nossa vida, no quesito organizacional, né, de comunidade, a gente tem responsabilidade, né? A gente tem um papel ali que a gente precisa ser consciente e atuante desse papel. Então, para mim, isso é muito importante para entender isso, mas também
por outro lado, foi péssimo, porque eu acho que eu era, assim, muito feliz, e aí hoje em dia eu não sou feliz mais, assim, eu acho que tudo vai dar errado, que nada vai ficar bom, que o ser humano é horrível, que nunca ninguém vai ser feliz, sabe? É meio que esse sentimento, assim, é muito frustrante. Mas aí eu acho que também entra um pouco a nossa meia-culpa aí das áreas de humanas, história que a gente também sempre fica muito focado no que deu errado, nos né, eventos e acontecimentos muito ruins. A gente precisa sempre trazer algumas coisas que deram certo, né, para não focar só no ruim também, né? Mas eu acho que essa foi a mudança que aconteceu, assim, eu terminei o meu mestrado feliz, assim, olha, uma resistência, que incrível, adorei esses jovens, não sei o quê. E aí eu fui estudar os nazistas, então agora, assim, não tem a menor possibilidade de eu ser feliz lendo uma pessoa falar que colocou 100 mil crianças dentro de um forno, sabe? Não tem como eu falar assim, entendi, eu vou relativizar isso aqui, sabe? É ler e ficar, assim, querendo morrer, assim, é péssimo. A vida não é bela. Não. Eu queria passar a palavra agora para a professora Lauren, né, que está aí aguardando o momento de fazer a pergunta dela. Por favor, Lauren. Então, eu só queria complementar a partir do que a Maria respondeu a pergunta do Gregory, o que você falou também no começo, sobre a aceitação, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Que deu... beleza. Que tem uma frase da historiadora Lilia Schwartz que eu sempre fico pensando, que ela já falou em diversas ocasiões. O nosso presente está cheio de passado. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento, né, a essas questões, porque muitas pessoas têm essa impressão, né? O nazismo aconteceu naquela época, pronto, acabou. A escravidão também aconteceu naquela época, pronto, acabou. E também com relação à ditadura militar, aquilo é coisa do passado. Então, fazendo um link também com o que você falou, Maria, no começo, como que não eram pessoas assim, doidas, sem noção, né? Pessoas comuns, né? Que acreditam numa ideologia, e isso qualquer um de nós está sujeito, né? De acontecer. O que é importante é a gente estar sempre atento, né? Estudando, atento, observando, refletindo sobre as coisas, né? Eu acho que fica... a partir da sua fala, né, de toda a sua fala, eu acho que fica essa mensagem para nós também, né, de como que é importante a gente estar sempre aberto, buscando conhecimento, as reflexões, porque nós estamos sujeitos, né, assim como eles acreditaram, né, nessa ideologia, enfim, tudo isso que aconteceu e como que isso está presente ainda na nossa sociedade, como que ela é tão complexa, né, como você falou. Eu acho que isso é um erro da forma como a gente entende história mesmo, né? A gente enxerga a história de maneira geral como uma coisa do passado, né? Então, assim, é muito difícil, inclusive, ensinar a história justamente por causa disso, né? Porque as pessoas dizem, tá, mas e daí, né? Isso aí aconteceu há 100 anos, não tô nem aí, né? Não tem relação nenhuma comigo. E no caso do nazismo, apesar de existir uma proximidade temporal um pouco maior, né, porque não tem tanto tempo assim que aconteceu, mas por ter sido um evento tão traumático, existe um distanciamento até emocional mesmo, né, até psicológico, né, tipo assim, a gente pensa, nossa, o Holocausto, Auschwitz, né, as pessoas foram para um campo de extermínio, foram exterminadas na câmara de gás, isso parece uma coisa tão bárbara, né, que parece realmente um outro mundo. E a questão não é essa, né? A questão não é Auschwitz, é o que levou a Auschwitz, porque Auschwitz realmente é o extremo do extremo, né? A pessoa sendo morta numa câmara de gás, realmente é o extremo do extremo. Mas essas coisas não aconteceram de uma hora para outra. Não foi o Hitler chegou e aí no dia seguinte tinha judeu sendo levado para o campo de extermínio. Não. Foi um processo de uma série de medidas que foram acontecendo bem devagar, né, que começou com o distanciamento social, começou com leis de exclusão, começou com leis de segregação, aí depois começou a colocar as pessoas nos guetos, aí depois começou a mobilizar, né, até chegar nesse ponto. Então, o Bauman até fala isso, né, quando você olha em retrospectiva, parece que um passo foi consequência do outro, mas em qualquer momento esses passos poderiam ter sido outros, né, poderia ter sido outra coisa, só que não foi. E aí foi realmente um processo que levou a isso, só que aí o que sobrou desses processos que levaram a isso? Né? A gente tá tão distante assim de um outro campo de extermínio?
né? Esses processos estão tão fora da nossa sociedade assim que a gente não consegue chegar nesse ponto nunca mais? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem muitos elementos ainda, muitos mesmo, principalmente essa questão da burocracia, do distanciamento do trabalho, né? Da distanciamento social também, inclusive, da forma como a gente entende segregação, que tornam isso muito possível de acontecer novamente. Então, acho que o importante desse tipo de tema é a gente pensar dessa maneira, né? A gente pensar que existem continuidades, né? Existem processos, existem estruturas que estão ali, né? Que continuam aqui e que é para isso que a gente estuda história, para poder ver o que a gente, né, consegue tomar esse grande mar de porcaria e falar assim, meu Deus, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Uhum. A gente tem uma pergunta aqui do Lucas Fernandes. Ele faz uma pergunta mais de ordem do curso da guerra mesmo. Ele diz o seguinte: se a Alemanha e a Itália estiveram juntas, né, até um determinado momento, que a Itália saiu depois, mas se a Alemanha e a Itália estiveram juntas, né, durante muito tempo, compondo o nazifascismo com seus governos de extrema direita, outros países com governos autoritários, totalitários também existiram na Europa, que foi Salazar em Portugal e o franquismo na Espanha. Mas por que a Portugal e a Espanha não entraram nesse bojo, nesse nazifascismo, nessa guerra do lado do Hitler e do Mussolini? Existe um grande debate, né, se a gente pode chamar o governo do franquismo e do salazarismo de fascismos, né, de alguma forma de fascismo, ou seriam apenas governos de extrema direita com características particulares, né? Inclusive tem um livro muito bom que chama Fascistas, de um autor que chama Michael Mann, que ele trata o fascismo no plural e ele enxerga o fascismo como esses outros governos todos, inclusive o governo austríaco depois do nazismo. Mas existe uma gama de coisas que eu particularmente acho que tornam o que aconteceu na Espanha e em Portugal casos muito específicos, assim, com questões culturais mesmo muito específicas e desejos expansionistas que não eram da Espanha e de Portugal naquele momento e que eram da Itália e da Alemanha naquele momento, muito mais da Alemanha do que da Itália, inclusive, né? Porque uma das diferenças maiores que eu vejo do regime do Mussolini e do Hitler é que o Mussolini estava satisfeito com uma ditadura monopartidária. Então, a partir do momento em que ele conseguiu o apoio da igreja e transformou o partido fascista no único partido da Itália e se tornou o grande ditador, para ele estava tudo certo. E para o Hitler, não. Né? Ele queria mais, né? Ele queria a expansão da Alemanha, ele queria retomar os territórios que foram perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, ele queria levar o nazismo para mais países, ele queria, no final das contas, pegar todo mundo que era nórdico, né, de sangue, e transformar isso no Grande Reich. Então, também, a particularidade do nazismo é justamente essa, né? A Segunda Guerra Mundial foi por causa disso, né? Ele tem um autor, inclusive, que fala isso, né? Que a gente não pode separar a Segunda Guerra Mundial do começo do regime nazista, porque o ideal de uma guerra total já estava presente na ideologia nazista desde o começo, né? Não da forma como ela aconteceu, mas a perspectiva de uma expansão, inclusive territorial, sempre esteve ali, que não foi o caso, por exemplo, da Itália e com certeza também não da Espanha e de Portugal, né? Até por um passado também do século XIX, né, da relação com o imperialismo, né, nessa época e tudo. E aí, Maria, eu vou até entrar aí na sua fala nesse sentido, que a gente acaba não falando tanto do franquismo, salazarismo nas aulas, mas a gente tem que lembrar também que eles não entram como potências na Segunda Guerra, né? Mas eles não significa que eles não estejam do lado, né, da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra, até porque, e aí eu nem entrei com isso no nono, mas a gente tem uma guerra civil antes na Espanha, que dura de 36 a 39, que é uma espécie de laboratório do que vai ser a Segunda Guerra. Então, eles não entram como essas potências na Segunda Guerra, mas não significa que eles não estejam participando e nem do lado, né, da Alemanha e da Itália. Gente, nós tivemos resistência a isso no Japão? Essa é a pergunta do Henrique. Conhecemos as resistências na Europa, mas houve resistência no Japão? Aí Não é uma coisa faço mais de ideia. Segunda Guerra, né? Eu também Mas, não assim, conheço bem. O que eu sei do Japão é que o caso do Japão é muito mais específico por conta da ocupação da Coreia, né?
da relação da Coreia com o Japão e depois da relação com a União Soviética, né? Inclusive, o Japão ficou, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda um bom tempo, né, até conseguir a independência, né? Então, assim, imagino que tenha tido, mas eu realmente não sei. Henrique, já vai ficar a dica aí para a gente pesquisar isso, para entrar em Segunda Guerra pós semanas de provas. Mas tem um livro muito bom que a gente já recomendou no NEPAT, que chama Herdeiras do Mar, que fala sobre esse processo do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e fala sobre mulheres de consolo, que são chamadas mulheres de consolo, que são meninas coreanas que são levadas para bordéis durante a Segunda Guerra Mundial e trabalham servindo os soldados japoneses e também soviéticos. Também é uma leitura interessante para poder pensar um pouco nessa relação entre Coreia, Japão e União Soviética, que é uma coisa bem conturbada. Ok. Aqui Mais alguma questão? Desculpa, Leila. Não, tudo bem, pode prosseguir. Não, eu ia perguntar a mesma coisa. Tem mais alguma questão, comentário? Eu só queria ressaltar aqui a importância, né, desse nosso encontro, da gente conversar sobre esse tema que está realmente muito vinculado ao currículo de História no Ensino Fundamental 2, lá no 9º ano, e que aparece também na 3ª série do ensino médio, mas, para além disso, e aproveitando a presença de tantos alunos de outras séries, não é só uma questão de currículo, é justamente aquele pensamento, né, do Edmund Burke que eu compartilhei. Eu, particularmente, não gosto muito do Burke como pensador, né? Depois, se vocês quiserem descobrir por que eu não gosto dele, pesquisem na internet, vocês vão descobrir por quê. Mas tem essa questão, né, de se não conhecermos a história, nós estamos fadados a repeti-la, né? Então, eu quero agradecer muito, viu, Maria, sua colocação para nos dar o que pensar, né? Mais do que a título de curiosidade, da gente saber coisas do passado, estudar história, estudar o passado, sem dúvida, limpar as nossas lentes para entender o presente, né? Então, assim, é muito importante a gente estudar isso nesse momento que a gente está passando no mundo, de acirramento político, né, de crescimento de movimentos extremistas, né? Então, é muito importante. E aí, é claro que eu convido os estudantes também a deixarem seus agradecimentos aí no chat, né, que é muito importante também, tanto para a Maria também quanto para a professora Luísa, que encabeçou esse momento, e as demais professoras, agradecer a presença desta equipe maravilhosa que faz esse encontro hoje à tarde, né? Então fiquem à vontade também para deixar aí no chat. Vou puxar então, Gregory, e agradecer os alunas e alunos que estão aí. Fico feliz demais de vê-los aqui, principalmente perguntando, interagindo, porque é isso, né? Eu acho que o que a gente quer, que tudo isso que a gente ensina vire reflexão e vire ação, né? Saia da curiosidade do passado pelo passado. Então, eu agradeço demais aos alunos que estão aí com a gente, agradeço a equipe toda que topou a ideia, brigadíssima. Agradeço a Maria profissionalmente e pessoalmente, né? A gente tem aí uma trajetória não só profissional, mas ela é uma grandíssima amiga minha, e eu agradeço demais ela pela parceria e possibilidade, fiquei muito feliz. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, em nome da escola também. As portas estão abertas e vou deixar para os outros colegas também, se quiserem encerrar. Obrigada. Gente, eu falei com a Maria assim, só vou contar para vocês. Logo no comecinho, eu falei, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou ficar te chamando de miga no meio do webinar. Saiu. Obrigada, amiga. Leila, você tá muda. Bom, lá vai. Bom, Maria, eu também agradeço, foi muito importante, é um aspecto da história que a gente não aborda muito, né? Essa coisa da participação e da resistência dentro do nazismo. Então, pelo conteúdo trazido e também por essa reflexão sobre esse pensamento em tempos atuais, enfim, acho que foi muito útil, muito produtivo. Os alunos estão aqui em peso no chat agradecendo, falando que gostaram, e é isso. Muito obrigada, volte sempre, tá? A gente ainda vai ter outras oportunidades e até.
Eu também quero aproveitar para agradecer, viu, Maria? Eu acho que isso aqui, para mim, é o que a gente tem que acreditar como educação, né? No último momento que eu olhei aqui, até coloquei no grupo da coordenação, como que tinham 109 alunos presentes até o momento. A gente sabe que não é fácil segurar 109 alunos numa quinta-feira à tarde, 3h40, né? Porque nós todos aqui somos professores e nós sabemos a dificuldade que é isso, do cansaço, inclusive, natural que eles estão, que nós também estamos. Mas, então, sua fala, de fato, prendeu os alunos, a gente fica muito feliz com isso. O tema é muito rico, e a gente fica intrigado, instigado, incomodado, assim, muitas falas foram me incomodando. Eu confesso que eu não estou saindo leve, não, estou saindo assim, mas eu acho que é aí, né? É aí que está o ponto, a gente sai com esse incômodo, a educação também faz isso, né? Te dá esse incômodo, assim. Fiquei tentando associar esse momento que a gente está vivendo no nosso país também, né? Véspera de eleição aí, e a gente precisa desse tipo de reflexão. Então, te agradeço muito, foi muito rico. Venha mais, viu? Portas abertas sempre. Ai, foi bom você me falar só agora que tinha 109 pessoas. Agora eu tava combinando com a Maria e cada dia eu falava assim, amiga, é 9º ano. Então, é 9º e 3º. É 9º, 1º, 2º e 3º, mas não surta, não. Não, mas tá tudo bem. Eu só fiz a plena aqui, fiquei com o meu negocinho aberto, tipo assim, nem olhei pra ver quantas pessoas tinha. Foi só aumentando. Foi só aumentando, Mas eu fiquei muito feliz também com o convite, com a participação. Fiquei muito feliz, tinha 109 pessoas me ouvindo, que vocês foram até o final aí. Eu sei que é um tema realmente muito pesado, né, como eu falei, né, não sou uma pessoa muito contente, mas acho que é muito importante, e como eu disse, né, é muito importante a gente fazer esse diálogo com o ensino básico, que os alunos possam ter também um pouco da noção do que a gente faz, né, no nosso mestrado, no doutorado, né. Eu vou fazer o jabá aqui, mas eu sei que ninguém vai querer ler, que a minha dissertação está disponível na biblioteca do FMG, porém, ela tem quase 300 páginas, então, assim, eu acho que vocês não deveriam ler, mas, assim, caso vocês queiram, tá lá. Mas a gente vai fazer um episódio no podcast sobre a Rosa Branca, e também recomendar o nosso episódio sobre desnazificação, porque fala sobre esse processo do pós-Segunda Guerra Mundial, sobre esse julgamento dos nazistas no pós-Segunda Guerra, e por que né, isso está voltando, entre aspas, hoje, né? Como eu comentei aqui, acho que é uma coisa legal da gente pensar, mas, de novo, queria agradecer. Podem me chamar quantas vezes quiserem, eu venho, sou muito fácil, podem me chamar que eu venho. E obrigada a todo mundo pelo espaço. Manda essa divulgação direitinho para a Luísa. Luísa coloca para a gente, ou manda para a gente coloca lá no canal de todas as turmas, que como estavam todos aqui, 9ª, 3ª, a gente divulga não só nas turmas de vocês, né, mas nas demais todas. Pode. Bacana demais. Já coloquei aqui nos comentários, então, o NEPAT da UFMG tem um podcast Desnazificando, né? Depois todo mundo dá uma olhadinha, especialmente no 9º ano, avaliação interdisciplinar de História, Ensino Religioso e Filosofia, é sobre esse aulão de hoje, esse webinar de hoje, hein? Então, avaliação semana que vem. Espetáculo. Sigam a gente no Instagram, que tem muito conteúdo lá, e nosso conteúdo também está todo organizado no site também. Em breve a gente vai pegar esse conteúdo todo que está no site e transformar em material didático, e aí eu passo para vocês também. Que é isso? Espetáculo! A gente é muito eficiente. Junta isso tudo que você falou aí, monta só põe uma coisa embaixo do outro, uma postagem, e a gente coloca em todos para ter essas referências de estudo para esses meninos, né? Muito bom. É excelente. E aí, ela gente, está fazendo um trabalho de divulgação científica, né? Assim, de acesso mesmo do público, que é sensacional, né? Você e a Bárbara e a Ana, né? Ana. Pois é, as três estão, assim, tira o chapéu, parabéns. E aí a gente quer aproveitar aqui também para agradecer muito, porque foi um grande presente de aniversário para a nossa escola, né, Maria Eugênia? Essa semana, Maria Eugênia e Camila estão aqui também, já né, que são coordenadoras. Nós estamos vivendo essa semana o aniversário de 70 anos do Colégio Nossa Senhora das Dores. Né? A gente está ali coladinho com a Segunda Guerra. Né? Então, pertinho da Segunda Guerra. É mesmo, nossa.
mas para dizer que é um grande presente para nós, né? E convidar essa galera toda que está aqui participando do webinar de hoje para entrar no site da escola, votar no nosso concurso cultural, participar, porque dia 15 está chegando com muitas surpresas para todos nós, vai ser muito bom. Obrigado, viu, Maria? Obrigado, Luísa, Lauren, professora Leila. Obrigada, Maria. Obrigada aos alunos, todo mundo que participou. Obrigada, Muito bom, gente. Parabéns, viu? Obrigada, pessoal. Excelente. Agora sim eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza.